Voltando a falar das eleições americanas, alguns estados são cruciais para definir o vencedor. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora ao vivo com o Rodrigo Constantino, que é colunista aqui na Record News e no portal R7. Rodrigo, entre esses estados está a Flórida, exatamente de onde você fala. Eu atualizando agora, a corrida está 51% a 48%. Mentira, agora está 49% a 49%, ou seja, vai ser uma corrida a noite inteira de olho na Flórida, né, Rodrigo? Uma boa noite. Parece. Boa noite a todos. Parece que sim, a Flórida está pegando fogo. É um daqueles estados delicados, os swing states, né, que não tem uma coloração clara, vermelha ou azul. Então é muito importante, tem muito delegado no colégio eleitoral. E todo mundo sabia que ia ser apertado. O Trump apostou muito na mensagem de que a América não vai ser socialista, né? Porque justamente aqui na Flórida vive muita gente da América Latina que fugiu de regimes esquerdistas, né? Ele estava liderando, agora teve uma virada do Biden, tem mais ou menos metade das urnas apuradas e está ali 51 a 49, alguma coisa assim. Então parece, né, que vai ser no Photoshop mesmo. E assim estão outros estados também. O Trump começou bem, né? Acho que a equipe está animada. Tem ali Kentucky, que era um estado que muitos achavam que ia ganhar o Biden, ele conseguiu virar e levou, né, 8 delegados do colégio eleitoral. Indiana foi de lavada, né? Foi ali as 500 milhas de Indy e já era esperado, né? Tá do Rust Belt, ali está no cinturão da ferrugem, é um estado mais conservador. Então tem aqueles que a gente já sabe que o Biden vai levar, tem aqueles que a gente já sabe que o Trump vai levar. O que importa mesmo são esses na dúvida, né? Geórgia está apurando também. Então, de novo, vai ser muito apertado e é difícil as pesquisas nacionais capturarem, né? Porque aqui nos Estados Unidos, além do voto facultativo, isso não foi tão relevante porque muita gente votou, né? Mas é sempre uma variável. Além disso, tem a questão também do colégio eleitoral. Então, às vezes, o sujeito leva no voto popular, mas perde a eleição, como aconteceu exatamente em 2016. Então vamos ter que aguardar aí algumas horas, vamos ver se vai ter, inclusive, questionamento, né, contestação judicial, se a coisa vai se arrastar por alguns dias, mas dependendo do resultado, está resolvido hoje, nessa madrugada, ao que tudo indica. Rodrigo, eu quero continuar falando sobre outro estado pêndulo, que na minha visão e na visão de alguns apoiadores de Donald Trump, talvez tenha ocorrido alguma falha, que é a Pensilvânia. No último debate, o Donald Trump citou ou fez até Joe Biden falar que ia acabar com a indústria do petróleo, do carvão, ou justamente um estado que depende muito disso. Mas nos dias seguintes não foi tão usado pela equipe de Donald Trump, que tentou apostar muito mais no escândalo envolvendo o filho de Biden. A Pensilvânia pode ter sido um erro de Donald Trump caso ele não consiga vencer? Acho que sim. Acho que você tocou no ponto perfeito, né? Porque a gente precisa lembrar, às vezes, que essas questões éticas são fundamentais para todo mundo. Mas numa circunstância que a gente está vivendo hoje, o emprego passa a ser realmente principal, né? O principal item. Até porque o Trump tinha como trunfo eleitoral a boa economia, a boa situação econômica e a menor taxa de desemprego em décadas para as minorias. Ele perdeu isso com a pandemia. Ele usou muito o trunfo da lei e da ordem, né? Quando começaram aquelas manifestações muito violentas que os democratas não criticaram muito. E ele teve esse trunfo no debate que ele conseguiu ali extrair realmente uma confissão praticamente do seu adversário, falando em acabar com a indústria de petróleo. Isso lembrando que foi na Pensilvânia onde tudo começou. A primeira prospecção de petróleo do Edwin Drake ocorreu no século XIX na Pensilvânia. Então é muito importante ali para o Estado, né? E ele, eu acho que deixou realmente isso morrer e preferiu apostar mais na questão do escândalo envolvendo o filho do Joe Biden, que acaba sendo uma coisa mais distante, na Ucrânia, na China. Eu acho que isso era mais relevante, mas ainda não está resolvido ali, né? Acho que ele tem chance, sim. Se ele levar Flórida e se ele levar Pensilvânia, Trump está reeleito. Agora, isso é um grande se, né? Nós estamos acompanhando e está ali, como eu disse, né, no Photoshop, está ali no tete a tete e não tá dando para arriscar nenhum grande palpite nesse momento, não. Pois é, como diriam os comentaristas esportivos, o si não ganha jogo. Rodrigo, você falou da China, eu queria tocar nesse ponto. China, Irã e Rússia
a defesa americana já tinha detectado a influência deles nas eleições. Mas, ao que parece, diferente de lá de 2016, que poderia ter um candidato favorito, o que parece da influência exterior nos Estados Unidos é para provocar justamente uma divisão e causar mais tumulto. Hoje mesmo o FBI vai atrás de ligações que foram feitas para evitar as pessoas saírem de casa, gravações. Como você enxerga essa influência externa na eleição americana? Eu enxergo exatamente dessa forma, né? Eu acho que os democratas apostaram durante 2 anos na narrativa de que os russos e o conluio do Trump com os russos fez a vitória dele possível. Isso não é verdade. Não conseguiram provar nada depois de muito dinheiro gasto, né? E muitas investigações. O que me parece mais provável é que esses países são adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Eles querem ver o circo pegar fogo, em linguagem bem direta. Então, eles querem o caos. Então, eles apostam justamente na desinformação, na confusão, mas eu não sei dizer se isso é definitivo, se isso decide o pleito, né? Eu arriscaria dizer que não. Agora, do ponto de vista da geopolítica, é uma diferença enorme Trump e Biden, né? Eu não tenho a menor dúvida, que aí é uma outra forma de colocar isso, eu não tenho a menor dúvida de que a China prefere que o Joe Biden vença. Né? E isso já diz muito em relação à visão de política externa de cada um. O Trump tem endurecido o tom com esses países, né? Com a China, com o Irã, enquanto que o Joe Biden não só tem esse problema do filho dele, que o escândalo todo envolve a China, né? Isso acende uma luz amarela de alerta até. Será que até que ponto ele não é um pouco refém do partido que controla há 70 anos, né? Uma ditadura chinesa? Isso é uma questão que fica para muitos. E, além de tudo, né, ele seria muito mais suave em relação à postura com a China, com o Irã mesmo e até com os países latino-americanos, como a Venezuela. Então, não está muito em pauta, né? Não tem muita dúvida de que os inimigos externos dos Estados Unidos e do que os Estados Unidos representam como líder do mundo livre, das democracias liberais ocidentais, esses inimigos torcem para o Joe Biden. Acho que já é um argumento bem razoável, até para quem tem apreço pela liberdade, pelo que os Estados Unidos representam aí na trajetória da liberdade, torcer, talvez, pela derrota do Biden.